há quem me pergunte, como é que tu planeias as tuas aventuras? Simplesmente não planeio. Eu só penso assim, quero começar aqui e quero acabar acolá. E não pode haver um plano B, porque a partir do momento em que há um plano B, eu já estou a pensar que vou falhar. E eu nunca tenho plano B para nada, a não ser na altura em que as coisas me acontecem. Porque sei lá eu o que é que me vai acontecer durante toda esta aventura. Não faço a mínima ideia o que é que me vai acontecer. Então eu não posso ir prevenido para todas as coisas. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. O Pedro Bento é um grande viajante de bicicleta em Portugal e pelo mundo, com façanhas muito duras e com causas muito nobres. Já pedalou por muitos dias, desde os clássicos Caminhos de Santiago às terras da Patagónia, mas é sobre uma viagem daqui de Portugal até ao campo base do Everest que nos vem falar. O seu lema é o Aguenta e não chora. Fiquem connosco para ouvir as suas odisseias e aproveitem para subscrever o canal e ativar as notificações. Olá, Pedro, bem-vindo. Ora viva, Rui, tudo bem? Estamos a gravar em Almeirim. Porquê é que estamos em Almeirim? Estamos em Almeirim porque basicamente é de onde eu sou natural. Eu vivo nas fazendas de Almeirim, sou natural aqui de Almeirim. Portanto, é por essa razão que estamos aqui a gravar. É a tua terra. E qual é que é a tua primeira memória de uma bicicleta? A minha primeira memória vai mesmo aos primórdios, mesmo quando era bastante jovem. Lembro-me de ter uma bicicleta muito pequena, que me foi oferecida na altura pelo meu pai e que eu devia ter para aí 5, 6 anos, recordo-me perfeitamente. Porquê? Porque ela depois durou até muito mais tarde, durou até ali aos 8, 9 e a determinada altura eu já batia com os joelhos no guiador. E por isso é que eu me recordo dessa bicicleta. E são talvez essas as primeiras memórias que eu tenho de andar de bicicleta. E como é que aprendeste a andar? Aprendi a andar com a ajuda do meu pai. O clássico é empurrar. O clássico é empurrar e o clássico cais um bocadinho, levantas-te, levantas-te, o normal. E hoje em dia, qual é que é a tua relação com a bicicleta? É só para viagem, transporte? Não, é assim, eu sempre tive uma relação de muita competição. Aliás, eu tenho um projeto que é fazer as 10 provas mais duras do mundo por etapas, em BTT. Já consegui fazer 7 e faltam-me apenas 3. Portanto, a minha relação é muito de competição. Depois passou às aventuras, mas foi por um dos piores momentos da minha vida. Só que à parte, eu tive um acidente de moto em 2017 que me deixou quase de cadeira de rodas, parti na altura 9 vértebras, omoplata, e os médicos disseram que eu já não podia andar de bicicleta, já não podia competir, não podia fazer nada, e então a forma que eu tive na altura de tentar dar a volta à situação foi mesmo criar um objetivo grande relacionado com a bicicleta, e foi daí que surgiu a ideia de ir de Almeirim até o Nepal de bicicleta. Foram, na altura, o pensamento era fazer 10 mil quilómetros de bicicleta no mínimo tempo possível. Bem, qual é que é, em relação a viagens, sem ser bicicleta, qual é que é assim a primeira memória que tens? De viagens? Viagens sem bicicleta, ou só viagens? Sem bicicleta? As viagens, as memórias que tenho era quando ia de férias com os meus pais, não é? Que, quando íamos para a praia, as primeiras memórias que tenho em termos de viagens são essas. Até ao Algarve? Não, nós íamos mais perto, íamos até à Nazaré. Nazaré. Bem. E quando é que juntaste pela primeira vez viagens e bicicleta? Pela primeira vez foi quando comecei a fazer os Caminhos de Santiago. Comecei em 97, na altura, com um amigo meu. Indo aos Caminhos de Santiago era relativamente pouco falado, havia pouco conhecimento do que era ir fazer uma viagem nos Caminhos de Santiago. E aquilo na altura foi a loucura total, não é? Nós andarmos à procura das setas, com mapas à procura para onde é que tínhamos que ir. E foi essa a primeira viagem que eu fiz de bicicleta, assim, em termos de maiores distâncias. Então, mas quando tu voltaste, o campo base do Everest foi outra viagem diferente do Nepal ou foi a mesma viagem do Nepal? Não, foi diferente. Foi outra viagem, Foi uma viagem diferente. Ou seja, eu fiz uma viagem daqui até Katmandu, certo, de bicicleta. Sim. E depois fiz uma viagem no outro ano, já pós-Covid e tudo, que foi Katmandu até ao campo base do Everest. Bicicleta também. Bicicleta também. Pronto, até essa vamos. Muito bem. Então,
Qual é que foram as viagens que prepararam até conseguir chegar até ao campo base do Everest? Como é que foi o teu percurso até chegar a esse nível tão alto? Bem, assim, lá está, a primeira grande viagem foi essa mesmo, foi de ir daqui até Katmandu de bicicleta. Essa foi aquela viagem que depois me despertou para tentar fazer outras aventuras e cada uma ser mais difícil do que a anterior. Pronto. Como é que te apareceu esta ideia? Katmandu, daqui até Katmandu? Daqui até Katmandu, porque assim, eu em 2016 tinha feito uma das provas mais duras do mundo, BTT, em Katmandu, onde nós tínhamos que ir até aos 5.400 metros de altitude, por isso é que ela fazia parte dessas provas. E na altura tive contacto com um campo de refugiados do terremoto de 2015, de 25 de abril de 2015, um terremoto que matou milhares de pessoas no Nepal. E ao ter conhecimento com esse campo de refugiados, que na altura até foi construído por um português, que é o Pedro Queiroz, fiquei ali com um contacto muito especial a Katmandu. E então decidi que a minha grande viagem, a primeira grande viagem, seria fazer a ligação entre Portugal e Katmandu, e com o objetivo de solidariedade, para tentar também ajudar todas essas crianças que eu encontrei que tinham perdido a família, que tinham perdido todos os seus pertences. E então foi aí que começou a ser definido este grande objetivo. Ok, muito bem. Então daí arrancaste para lá e foi duro? Imagino que sim. Não, foi bastante duro. 10.000 quilómetros. É assim, aqui na Europa estamos habituados a ter um pouco de tudo, foi relativamente fácil, apesar das dificuldades do terreno, como é óbvio, e o facto de eu fazer todos os dias seguidos, ou seja, eu durante esta viagem toda eu descansei um dia, portanto, e foi o dia em que eu fiquei no Irão, em que fiquei em Teherão. Isto porquê? Porque eu não passei o Paquistão, eu passei o Paquistão de avião, uma questão de segurança, na altura não tinha bem aquele conhecimento que tenho hoje do mundo. Hoje em dia já fazia bicicleta também, mas na altura, com o receio daquilo que poderia acontecer, decidi passar essa parte aí de avião. Então, o único dia que eu descansei foi mesmo o dia em que fiquei em Teherão. Foi só preparar as coisas para depois entrar no avião, no dia a seguir começar novamente na Índia, e a partir daí não parei novamente até chegar ao Nepal. Mas porquê é que só paraste um dia? Porquê é que só parei um dia? Porque queria ser o mais rápido possível, e porque quando saí daqui só tinha 80 dias para fazer a viagem, que era o tempo que eu tinha disponível, juntando as férias e as licenças sem vencimento. Então tentei sempre ir o mais rápido possível para conseguir chegar dentro do tempo limite, que era para chegar cá dentro daquele tempo que eu tinha. E acabaste de conseguir, né? Consegui, fiz em 72 dias, em vez dos 80, utilizei... Então, sobraram 8 dias ainda no fim. Sobraram para 8 dias, ainda passei 3 dias no Nepal a passear, a descansar, e depois então é que regressei. Bem. E depois mais tarde é então que voltas lá de Katmandu, e como é que surgiu esta ideia de ir de Katmandu até ao campo base do Everest? Epá, essa ideia surgiu porquê? Porque eu tinha feito um desafio ali na Serra da Estrela, que é o Everesting, que é tentar subir a altura do Everest, que é os 8.848 metros, de bicicleta. E então, epá, eu andava ali para cima e para baixo, para cima e para baixo. E aquilo acaba por ser um bocado monótono, não é? Porque temos que subir a Serra da Estrela várias vezes para conseguir fazer essa altitude. Bem, então começou aqui aquele bichinho, então e se eu subisse mesmo o Everest? Pá, será que já alguém fez isto? Pá, como é óbvio, eu não consigo subir o Everest de bicicleta, ninguém consegue, não é? Então pensei cá para mim, pá, se não consigo fazer o Everest, vou até ao campo base, eu acho que nunca ninguém fez isto de bicicleta. Pá, e andei a pesquisar e não encontrava ninguém que tivesse feito. Pesquisei e pensei, ok, pá, isto parece-me um bom desafio, nunca ninguém fez, vou tentar fazer isto sozinho. E então foi assim que surgiu a ideia. E depois lá fui fazer o desafio de Katmandu até o Everest, até ao campo base do Everest, foram 450 quilómetros de viagem. A subir, Sim, não é? só que depois aquilo, a partir do momento em que começa a subir, aquilo é duro. Isso foi coisa para quantos Muito dias é que foi? Fiz em 11 dias. E foi em que altura? Fiz em 2021, em novembro. Em novembro. Foi mesmo pouco depois do Covid ter terminado. Epá, e foi espetacular. Foi a melhor altura que eu podia ter feito aquilo, porque encontrei muito pouco turista a fazer o campo base, e os que encontrei já vinham a descer.
encontrei, sei lá, aí 30 pessoas no máximo, ou seja, eu tinha o caminho e as montanhas todas só para mim. E como é que era a logística? Como é que fazias? Ou como é que te organizaste para ir até lá? A logística é muito simples, é como em todas as viagens, é fazer uma lista daquilo que eu acho que vai ser necessário e depois ir fazendo dia a dia. E se faltar alguma coisa, tenho que me desenrascar, tenho que procurar. E é isto que torna a aventura ainda mais interessante. Porquê? Porque eu tento levar o mínimo possível para qualquer situação, mesmo que seja mais adversa. Assim, eu levei, por exemplo, 2 mudas de roupa para andar no Everest com temperaturas de menos 10 e menos 15. E cheguei a andar em calções e não tinha frio nenhum. E a estas coisas depois nós nos vamos adaptando à realidade da situação e que nós realmente pensamos que, afinal, eu nem preciso de muita coisa para fazer isto. Quando às vezes andamos a pensar que é preciso levar, sei lá, 30 quilos às costas, mais alguém que nos carrega as coisas, não, aquilo é o mais simples que pode Aquele haver. equipamento todo técnico e tecnológico não é Até ao ajuda? campo base não é preciso. Daí para cima, acredito que sim. Agora, até ao campo base, não é preciso grande equipamento E como é tecnológico. que era o teu? Como é que te orientaste? Levavas um GPS? Como é que foi a... Assim, eu levava um GPS comigo, tive que delinear as etapas em Portugal, através do raio do GPS, e foi muito difícil porque não havia caminhos no raio do GPS que dessem indicação que eu podia passar naqueles sítios, e então muitas vezes tinha que falar com os locais a tentar perceber se era possível passar naquelas zonas. E às vezes as coisas corriam menos bem e dava comigo no meio da montanha, já completamente escuro, sem saber onde é que ia ficar. E temos que continuar a pedalar até encontrar alguma coisa, porque caso contrário vamos ficar ali na montanha de noite ao E frio. levavas tenda? Como é que era o Não, nem alojamento? levava tenda aí. Aí a minha ideia era, na altura o que eu pensei foi, ok, a minha ideia vai ser sempre ficar em albergues, Certo. porque eu sei que há sempre albergues, se faz aquilo a pé, não é? Tem que ficar albergues de X em X tempo. Então a minha ideia era essa. Só que é assim, de bicicleta nós fazemos muito mais do que do que alguém faz a pé. Então eu conseguia percorrer muitos mais quilómetros, só que às vezes eu pensava, falta 5 quilómetros, 5 quilómetros, 1 hora, não é? 5 quilómetros. Só que 5 quilómetros demorava 5 horas a fazer aquilo, devido à dificuldade do terreno. E então às vezes a coisa Porque há não caminhos só de corria pé bem. posto que não é possível passar de bicicleta, não é? Tinhas que carregar. Não, tinhas de carregar, eu carreguei à vontade a bicicleta aí mais de 100 quilómetros às costas. Mais de 100. Destes 440, à vontade 100 quilómetros foram com elas às costas. Porquê? Porque os caminhos são todos... aquilo é... A ideia depois era descer e seria fantástico ter conseguido descer. Mas aquilo são tudo caminhos de cabras e são tudo Ou de caminhos... iaques, não é? Iacos, de mulas, né? Aqui de cabras em Portugal. Mas são tudo caminhos com muitas escadas, muito íngremes. Eu apanhei inclinações de 40%, 45%, que só temos que fazer em escadas, não é? E então aí é impossível levar a bicicleta. E qual é que era a reação dos locais quando viam um português com a bicicleta? A reação deles, muitos deles era de surpresa, realmente isso aí. Os miúdos era uma reação como se estivessem a ver um extraterrestre, não é? Como é óbvio. Mas os locais mais velhos, pronto, tinham uma reação de surpresa, ainda por cima porque eu estava sozinho. Eu só tive um acompanhante, porque era obrigatório, a partir dos 3.500 metros, que é quando tu entras no Parque Nacional de Sagarmatha, que é o Parque Nacional do Everest. Aí tens que entrar com um guia, caso contrário, muito dificilmente deixam passar. E então eu tive que contratar um guia durante essa parte do percurso para ir comigo. Okay. E como é que mas ele ia como? Ele ia a pé. Ele ia a pé. Mas iam quase ao mesmo ritmo O ritmo não era muito diferente, costas. não era muito diferente. E depois é assim, a questão da altitude faz muita diferença. Ali a partir dos 3.000 metros já começas a notar muita diferença. Quem diz que vai à Serra da Estrela e nota a altitude, não... Nota a pressão atmosférica, não é? Mas em termos de altitude não se nota grandes diferenças. Agora, a partir dos 3.000 metros para cima, temos que gerir muito bem o esforço
e os quilómetros que fazemos por dia e o acumulado que subimos na vertical. E é muito importante depois controlar tudo isso. Caso contrário, pode correr mal. Como é que ias fazendo? Mas o caminho é sempre a subir ou tens alguns patamares? Não, Ou o caminho consegues... sobe. Inicialmente, antes de entrarmos no Parque Nacional, tive várias subidas até aos 3.000 e depois descia e voltava aos 1.000. Pá, aquilo era horrível, né? Depois tinha que voltar outra vez aos 3.000, depois descia outra vez para os 1.000 e qualquer coisa. Pronto, era dias bastante difíceis. A partir do momento que entramos no Parque Nacional, pá, aquilo basicamente é quase sempre a subir, temos ali umas zonas mais planas, umas zonas de ligeira descida, mas a partir daí é quase sempre a subir, não há retorno. E não voltavas atrás, a aclimatação só com o ritmo de subir, não Sim. precisavas descer e voltar a Eu, subir. o que é que eu fiz antes de ir? Eu, como sabia que ia apanhar essas altitudes, eu dormi numa tenda a simular a altitude durante 2 meses, o que foi uma grande vantagem para mim. Ou seja, eu nunca senti muito o efeito da altitude a não ser a partir dos 5.000. Porquê? Porque a tenda dava para simular até aos 4.000 metros, então até aos 4.000 aquilo para mim foi muito tranquilo. Tanto que subíamos muito rápido e não era normal, por exemplo, se fores a pé, normalmente andas ali 15 km, 20 km no máximo por dia. E eu fazia à volta de 40 e poucos quilómetros por dia, portanto estava-me a sentir mesmo bem. Portanto não havia a necessidade de fazer essa aclimatização, mas normalmente tem que ser feita. E mais algum truque para a aclimatização, beber água, essas... É assim, isso temos que hidratar sempre muito bem. E depois há também uns comprimidos para a altitude que ajudam nessa questão. Por acaso não tomei nada. Mas há quem tome, a partir ali dos 3.000, há quem comece a tomar esses comprimidos para ajudar a aclimatização. E depois o truque, lá está, é subir, imaginemos, 400 metros de acumulado e depois descer 200 para fazer uma aclimatização. Ou subir, imagina, 500 e descer 200, pronto, depende desta média. E se fizermos isto, a aclimatização é bem feita. Ou então, há também quem faça ficar um dia aos 3.500, o dia completo, sobe um bocadinho até ali aos 3.700, vai ver a vista ali de uma zona muito, muito gira, que dá para ver o Everest, dá mesmo para ver o pico do Everest. Aliás, até tem aí uma estátua do Hillary, não é? Dizem que foi o primeiro a subir o Everest. E depois há quem também fique mais um dia ali aos 4.400, 4.500 metros de altitude, faz novamente essa aclimatização, sobe, depois desce e dorme nesse patamar. E o trilho está todo marcado? É assim, o trilho não está todo marcado. Agora, também não tem muito que enganar. É sempre para cima. Há ali 2 ou 3 bifurcações em que eles têm umas placas, porque dá para ir para outros picos. Mas aquilo até é possível fazer sozinho, mesmo sem guia. Se fosse permitido fazer sem guia, até é possível fazer. Era essa a minha intenção na altura, mas infelizmente Tu basicamente passavas o dia, tirando essa parte, estavas lá com o guia, passavas o dia sozinho, quase não vias ninguém, e só nos refúgios ou nos albergues é que estavas com mais gente? Ou... Sim. Sim, porque é assim, inicialmente, durante a travessia, quando estou a andar de bicicleta, vou encontrando os locais, vou cumprimentando, pronto. Se eu achar que tenho que parar em alguma loja, também fico ali um bocadinho a tentar comunicar com eles, porque eles gostam de falar connosco. Mas depois só nos albergues é que encontrava turistas, encontrei ainda na altura turistas italianos, indianos. Eu recordo-me, porque eram poucos na altura, por isso é que eu me recordo da nacionalidade deles. E acabamos por fazer ali umas amizades engraçadas que ainda hoje perduram nas redes sociais, vamos falando uns com os outros. Mas é sempre aquele choque. Se nós vamos com uma mochila e já vamos cansados, tu levas a mochila e ainda levas a bicicleta em cima. Então isso não é difícil. É difícil, mas a gente consegue lá chegar, a gente aguenta. Vai subindo. E o que é que foi mais espetacular na viagem? As paisagens, a dureza? O que é que fica na memória? Ficou-me na memória muita coisa. É assim, as paisagens
tenho memórias de paisagens e tenho isso em fotografias também, das montanhas ao pôr do sol completamente douradas, né? Parece montanhas em ouro, mesmo em ouro, por causa da neve, não é? Fica com aquela cor. Pá, imagens lindíssimas. O contacto com os locais também é espetacular e ver os locais nas suas atividades diárias, principalmente na agricultura, passar por locais onde tu vês pessoas a carregar, tu pensas que vais carregado, não é? Pensas, bicicleta pesada, 11 quilos, mais 11 quilos da mochila, 20 quilos, já vou carregadíssimo, não é? E depois passa por ti um indivíduo que leva 60 quilos às costas, carregado com, imagina, com águas ou com Coca-Colas, outros carregados com pedras para fazer muros. Cheguei a ver um indivíduo carregado com, isto é verídico, com uma parte de mesa de snooker. Porquê? Porque agora, como há muito turismo, desculpa, como há muito turismo, também já há necessidade deles se adaptarem ao turismo. Então tens alguns cafés ao longo do caminho que já têm snooker para as pessoas jogarem. Pá, acho que tira ali um bocadinho a cultura do povo, mas é o que é o negócio e eles estão a perceber isso, não é? Percebem isso. Estavam a carregar mesas de snooker para ir para o Everest. É isso mesmo. E o que é que... E o mais duro? Era o psicológico de carregar às costas, fazer 100 km, imagino, ao longo desses dias, imagino que deve ser... Epá, o mais duro é assim, aquilo chega a um ponto que é duro todos os dias. E só temos que estar preparados mentalmente que vamos apanhar um dia duro. Mas depois tens alturas em que tens de carregar a bicicleta, imagina, durante 2 ou 3 quilómetros. E aí é duro. De vez em quando tens que parar para descansar, até porque já te falta o oxigénio. Tens que passar naquelas pontes suspensas, que têm, algumas delas chegam a ter 200 metros de comprimento. E é extraordinário, tu tires de bicicleta a passar aquilo. Eu tentava sempre passar montado na bicicleta, nem sequer ia desmontado, tentava sempre montado. E depois, entretanto, a determinada altura imagina que entrava um iaque na ponte, e a ponte começava a balançar e tu, o que é que se passa aqui? Como tu vais a andar de frente, o iaque entra atrás, tu não te apercebes o que é que entra, não é? E havia ali situações muito engraçadas. Agora, o que realmente para mim foi muito, muito duro, foi mesmo o último dia, em que eu apanhei a doença de altitude. Isto porque eu no último dia, estava-me a sentir mesmo bem. Também me senti mesmo bem. E o guia até me disse, como é que é, fazemos aqui uma paragem intermédia ou como é que queres fazer? E eu, não, seguimos, estou-me a sentir bem. E então passámos dos 4.600 metros de altitude, que foi quando nós começámos, eu já não me recordo se era Dingboche ou se era Dengboche, aquilo tem os nomes assim muito semelhantes. E começámos a etapa. E chegámos agora a Pechep, que é ali aos 5.200 metros de altitude, que é a última, aquilo nem é aldeia, nem é nada, aquilo é meia dúzia de barracões que estão ali, onde tens um albergue e não tens mais nada, tens ali mais meia dúzia de casas à volta, não tens mais nada. E então chegámos aí às 2 da tarde, chegámos cedo. E então a minha ideia no dia seguinte era fazer Kalapatar, que dizem que tem a melhor vista em termos de nascer do sol do mundo, uma das melhores do mundo, que fica aos 5.500 metros de altitude, e depois era descer e ir então ao campo base. Era levar a bicicleta até Kalapatar, e depois descer, depois ir para eu pensei assim, falei com o meu guia, que era o Lapka, e perguntei-lhe, então e que tal se nós íamos fazer uma aclimatização até Kalapatar, mas vamos a pé? E ele, ok, vamos. E subimos aos 5.400 ou 5.450, não chegámos mesmo ao pico. Só que ficámos ali 20 minutos, porque as vistas eram espetaculares e eu fiquei ali 20 minutos. E foi o mal que eu fiz, ou seja, nós passámos dos 4.600 para os 5.400 num dia. Foi muito. Entretanto descemos, tudo muito bem. Jantei espetacular, só que quando me fui deitar, é aquilo que nós chamamos o homem da marreta, não é? Aquilo, a determinada altura, bateu mesmo forte. Começou-me ali a doer a cabeça, a ter má disposição, vómitos. Aquilo estás constantemente a ir urinar, é uma coisa impressionante. Tu estás desidratado,
mas estás sempre a ir urinar, é impressionante. E depois não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia descansar nada. Entretanto, eram 4 da manhã, bate o guia à porta, que era para nós irmos fazer a subida à Calapatá. Aquilo era engraçado ver o nascer do sol, era às 5 e pouco da manhã, mais ou menos. Bem, não me consegui levantar. Não consegui levantar, ele foi buscar um oxímetro para ver o oxigênio no sangue, estava a 62% de oxigênio no sangue. Ou seja, devia estar ligado a um ventilador. Abaixo de 80 já tens de estar ligado. Abaixo de 80, quer dizer, se fores ao hospital abaixo de 85, eles já te metem num ventilador. Já te metem o oxigênio. Pá, e então a 62% ele disse, pá, vamos ter que descer. Vamos ter que descer, tá, mas tu és tonto, então vamos ter que descer. Então, falta-me 3 km para chegar ao campo base e eu agora vou descer. Não, vamos até ao campo base. Pá, então foi os 3 km mais difíceis da minha vida. Pá, completamente desidratado e não consegui comer nada desde o jantar. Fiz 3 km até ao campo base em 3 horas. Foi o tempo que eu demorei. Com a bicicleta? Com a bicicleta. Não, a bicicleta tinha aqui comigo. A bicicleta Mas tinha a aqui descer, comigo. ias querer carregá-lo? Não, era sempre às costas. E a última parte é pedra, 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 pedra e mais pedra ainda. Porque pá, não tens um caminho para ir. Okay. É passar por cima da pedra até chegares ao cambase. Pá, e sempre que a bicicleta foi o dia mais difícil para mim. Chegaste completamente aperdalado sem... Completamente. Cheguei lá mesmo. Foi tirar a fotografia e descer. Epá, foi tirar várias fotografias. Na altura estavam lá uns indianos que queriam bater um recorde de levar a maior bandeira do mundo da Índia. Então tinham lá uma bandeira aí de 60 metros, estás a ver? Tanto que nas fotografias apanha-se a bandeira da Índia, nós só temos lá uma pedra. Quem pensa que chega ao campo base e tem lá alguém a recebê-lo ou algo do género, não. Tu chegas lá e tens uma pedra, um rochedo enorme a dizer Base Camp 5.364 metros de altitude. Pronto, é o que nós temos. E não havia lá ninguém em novembro, era época baixa. Havia muito pouca gente nessa altura, até por causa do Covid. Isso é época alta. Isso é época alta. Abril e novembro, é o outono. É época alta. E então, pá, foi chegar lá, tirar as fotografias, descansar ali um bocadinho e depois fazer o caminho inverso novamente, até Gorabchep. E depois em Gorabchep fui evacuado de helicóptero diretamente para o hospital de Katmandu, porque eu tinha que descer o mais rápido possível, porque eu estava mesmo a entrar em... Porque inclusive com a doença de altitude podes mesmo falecer. E como é que foi? Tinhas seguro? Como é que foi esse pormenor da evacuação do helicóptero? Epá, isto é assim, eu vou-te dizer, eu tenho uma má experiência com os seguros. Toda a gente diz, este seguro é que é bom, aquele seguro é que é bom. Eu cada vez que preciso deles, eles falham-me sempre. Sempre. Desta vez tinha contratado também um seguro muito conhecido, não vou estar aqui a dizer nomes, mas era um seguro também muito conhecido de quem viaja. E na altura, antes de ir para o campo base, antes de ir ao campo base, exatamente, enviei um e-mail através do telefone, tínhamos lá a internet, perguntar se podia ser evacuado de helicóptero, porque estava-me a sentir mesmo muito mal e precisava de uma evacuação direta para o hospital. E eles perguntaram-me a altitude em que eu estava, e eu disse, a altitude que eu estou aos 5.200 metros de altitude, e eles, ok, a essa altitude não há qualquer problema, nós vamos mandar o helicóptero. Desculpa. Eles mandaram um helicóptero, eu fui evacuado para o hospital, estive no hospital, também foi um filme aí no hospital. Isso é outra aventura, o hospital de Katmandu é outra aventura. Isto para dizer o quê? Para dizer que um dia depois de ter saído do hospital, estava eu a jantar lá com uns amigos nepaleses e liga-me uma senhora do seguro a dizer que o seguro não vai pagar o helicóptero. E eu, não vai pagar o helicóptero? Como assim? Eu enviei um e-mail, vocês aceitaram? Ah, sim, mas foi um erro da pessoa que escreveu o e-mail. Eu, está bem, foi um erro da senhora, a senhora é que tem que assumir a responsabilidade, não sou eu. Então eu agora vou ter que, porque na altura depois o helicóptero eram 5.000 euros. Então eu vou ter que assumir um erro da vossa funcionária, não vou fazer isso. Pois, mas nós não vamos pagar.
o senhor oriente-se com a empresa que fez a evacuação, porque nós limpamos daqui as mãos e não queremos ter mais nada a ver com a situação. E isto foi a resposta do seguro. Pá, entretanto tive a companhia de resgate sempre em cima de mim. Pá, eu disse, ouçam, tenho aqui o e-mail, não posso fazer nada, é assim, vou pôr um advogado a tratar disto e vocês entendem-se com a companhia de seguros. Pá, e realmente isto é um grande problema, é um grave problema. Porquê? Porque as companhias de seguros aproveitam-se destes países. Porquê? Porque o Nepal não tem força absolutamente política nenhuma. Certo. E então as companhias fazem isto variadíssimas vezes. Ou seja, eles assumem as despesas, mas depois imediatamente retiram essa responsabilidade. Porque sabem que as companhias nepalesas não têm força para exigir aquele dinheiro. Entendes? Okay. E então isto é recorrente no Nepal. Portanto, infelizmente foi o que aconteceu. Se eu me sinto culpado de não ter pago, não me sinto culpado porque a companhia é que devia ter pago, mas infelizmente as companhias agem muitas vezes desta forma. Então, o que é que fica dessa viagem até ao campo base? É um sabor agridoce ou não? É vontade de lá voltar em melhores condições? Peço desculpa por esta tosse. Não, fica um sabor muito agridoce, porque a minha ideia era desfrutar depois da descida toda em BTT, não é? Sim. Era o meu sonho, era... Se bem que as partes provavelmente o que subiste com ela às costas, era Sim. Fazível ou... Eu ia tentar. Eu por acaso... Estavas de mochila, não é? Com mochila? Com mochila, estava com mochila. Eu ia tentar fazer, mas sei que há partes que eram completamente impossíveis. Pronto, nessas partes eu nem sequer ia arriscar, não é? Como é óbvio. Mas havia muita parte que eu ia desfrutar ao máximo, acredita mesmo. E foi esse... para mim, da viagem toda, foi... o ponto mais negativo foi esse. Foi eu não ter conseguido fazer a descida de bicicleta e ter regressado a Katmandu de bicicleta, porque a aventura era para ser ir e voltar, fazer a ligação Katmandu, campo base Katmandu, e não consegui fazer, ficou a meio. Por outro lado, tive a minha primeira experiência de helicóptero, também é positivo. Passar os Himalaias de helicóptero é uma sensação... E conseguias ver, mesmo estando mal... Não, eu ia à frente. Mas mesmo estando mal da cabeça, dava para ter... Porque a partir do momento em que começas a descer, tu melhoras imediatamente. E eu ia mesmo ao lado do piloto, ia a ver tudo. Ainda tive aí uma situação muito caricata, que foi em Gorabchep, entrei eu, no helicóptero, a bicicleta, o guia e outro indivíduo que também tinha chegado ao campo base e queria descer de helicóptero, já não queria fazer o caminho até Lukla de regresso, porque em Lukla tens o aeroporto, não sei se sabes, que é um dos mais perigosos do mudo. Já aterrei aí, posso dizer que... É preciso ter coragem. É preciso ter coragem de ser piloto de avião aí, que eu não meto confiança nenhuma. E o que é que aconteceu? Começámos a descer, tudo muito bem, tudo muito tranquilo, eu completamente descansado, que ia fazer o regresso a Katmandu, tinha tudo comigo, não é? Bicicleta, mochila, tudo. Aí o gajo para em Lukla. E eu pensei, o gajo vai parar só para abastecer. Não, o gajo meteu o guia do lado de fora do helicóptero com a bicicleta. Porquê? Porque tinha mais 3 turistas alemães para entrar e que tinham pago o bilhete para regressar a Katmandu. Sim. Ou seja, então ficou o guia com a minha bicicleta em Lukla, estás a ver? E eu chego a Katmandu sem bicicleta, sem saber o que é que o guia ia fazer com a bicicleta, não é? Porque depois ficas assim, o que é que ele vai fazer com a bicicleta? Como é que ele me vai trazer a bicicleta? Então tive 3 dias ainda à espera que ele me trouxesse a bicicleta, porque ele depois também não conseguia voar, porque o tempo não estava muito bom em Lukla. E só ao fim de 3 dias é que tive a bicicleta de volta. Pronto, fiquei ali um bocado sem saber como é que... e eu ainda tinha deixado, um saco com equipamento num hostel que eu tinha, num albergue que eu tinha ficado, porque a ideia depois era recolhê-lo quando descesse. Estás a ver? Ou seja, o guia ainda teve que ir buscar esse saco com material e depois trazer tudo para Katmandu. Foi assim uma sensação um bocado de,
epá, é a minha bicicleta, não é? A gente sabe como é que somos com a nossa bicicleta. É a minha bicicleta, será que vai regressar, será que não vai? Pronto, mas felizmente regressou. Regressou e está tudo, Regressou e está tudo bem. E pensas voltar lá ou não? Voltar a refazer ou está feito, enterrado? Epá, eu aqui há dias andava com uma ideia assim um bocado marada também de fazer a ligação entre as duas montanhas mais altas do mundo, Ok. que é o K2 e o K2 Everest. e o Everest. E ainda não está fora de ideias, mas qual é que é o problema? O problema é que para fazer a ligação não é fácil de conciliar as temporadas. Porquê? Porque eu, para começar no campo base, tinha de começar, imagina, em julho. Em julho é a altura das monções. Sim. Para conseguir chegar ao K2 na altura de subir. Ok. E é impossível subir na altura das monções. Sim. Pá, então estou aqui a tentar perceber como é que vou dar a volta a isto. Não há impossíveis. Não há impossíveis. Há impossíveis mais difíceis do que Exatamente, exatamente. Pá, mas no meio disto tudo acho que a viagem correu muito bem. Eu costumo dizer que foi uma viagem abençoada pelos monges, porque no caminho que tu tens para o campo base, tens não é uma igreja, agora está-me a faltar aqui o nome, um mosteiro. Tens um mosteiro de monges ali aos 4.200 metros, acho que é em Dingboche. E onde eu parei para ir assistir à missa. E parece que, sei lá, aquilo tem uma mística tão grande, tu estás ali dentro a ouvi-los fazer aquelas rezas, aqueles mantras, tudo mais, pá, que parece que tu te sentes logo abençoado e pensas logo, pá, isto vai correr tudo às mil maravilhas. E isso também foi um dos pontos altos da viagem, foi conseguir ter contacto direto com esses monges, até porque, engraçado, no fim de eu sair, eu tinha deixado a bicicleta encostada à parede lá do mosteiro. Aí, quando saí, a bicicleta tinha desaparecido. Eu, caraças, mas onde é que está a bicicleta? Ainda agora aqui estava. Então fui dar com um monge a tentar andar na bicicleta. Aí eu pensei, bem, este vai-se partir todo. Porquê? Porque eles não estão habituados a andar naquelas bicicletas, não é? E então, eu depois até era um miudito, porque aquilo tem miúdos desde os seus 10 anos, que vão para lá iniciar, vão passar lá uma temporada, depois a seguir regressam aos pais. Depois tens miúdos de 16, 18, por aí fora, até os mais velhos, esses que vivem mesmo no mosteiro. E aquilo era um miudito aí dos seus 18 anos, pronto, né? Está na idade de tentar experimentar as coisas. E é engraçado que ele deixou a bicicleta ganhar balanço, porque aquilo era assim ligeiramente a descer. Depois quando foi para travar, aquilo era travões de disco, ele puxou aquilo de repente, eu só estava a ver um monge, eu assim, bem, vou ser o primeiro turista a provocar um acidente a um monge, mas não, a coisa correu bem. E ele conseguiu equilibrar-se. Esta viagem não teve os objetivos das tuas, que são muitas vezes de ajuda humanitária e... Teve, sim, senhora. Também teve. Eu acho que estas aventuras só fazem sentido se for assim. Porquê? Porque eu acabo por partilhar esta aventura com mais pessoas. É como se as pessoas estivessem a ver um filme, todos os dias vão vendo um capítulo do filme, e ao mesmo tempo acabo por fazer aqui um bocadinho o papel de um veículo de ligação. Porquê? Há muita gente que quer ajudar de alguma forma as crianças do Nepal, ou seja qual for a causa a que eu me predisponha a defender, mas não sabem como é que é de fazer o dinheiro de lá chegar. Então eu acabo por ser aqui um veículo de ligação para que as coisas fluam de maneira diferente e as pessoas, quem me tem acompanhado nas minhas aventuras já percebeu que, é para esta causa, é mesmo para esta causa, não há desvios de dinheiros, não há nada, é absolutamente transparente a forma como eu faço essa angariação de fundos. E como é que é transparente? Eu vou, ao longo das viagens, vou partilhando o valor que vamos angariando, vou dizendo, olha, já temos 500, temos 1000, 1500, vai aumentando, e depois, quando é na altura de fazer a doação, essa doação só é feita com o valor do recibo daquilo que nós pretendemos comprar. Imaginemos que por exemplo, esta viagem, esta aventura do campo base, foi para angariar alimentos para as crianças desfavorecidas dos bairros nepaleses. Nós conseguimos, na altura, 3.300 euros em 11 dias, acho que foi extraordinário.
e serviu para alimentar 200 crianças durante 3 meses. Todos os dias. Almoço e jantar, almoço e jantar, almoço e jantar. Durante 3 meses alimentámos 200 crianças. Ou seja, tens uma parceria com uma associação local, é isso que dás ou que fala? Ok. Não faço parcerias nenhumas com associações. É tudo direto. Dás diretamente a... É assim, tenho conhecimentos locais no Nepal, pessoas que também são voluntárias e que trabalham diretamente com essas crianças desfavorecidas, e são essas pessoas que fazem a compra das coisas básicas, seja para escolas. Nós também já doámos muitas bolsas de estudo, já doámos também muito material escolar, muito alimento, e tudo isso é feito por esses voluntários. São eles que fazem as compras e foram eles que fizeram depois toda a distribuição da comida ao longo destes 3 meses. Vão enviando fotos, vão enviando testemunhos, vão enviando, ou seja, os comprovativos que eu acho que são necessários para que as pessoas realmente acreditem neste projeto. E pagam, como é que as pessoas fazem? Pagam diretamente? As pessoas fazem transferências ou por MBWay ou diretamente, ou às vezes dão mesmo em mãos, pessoas que me conhecem dão-me em mãos, e é assim que funciona. E eu não quero ter intermediários e vou continuar assim, porque quanto mais intermediários houver, menos as pessoas que deveriam ter o dinheiro recebem. Portanto, esta é a minha forma de fazer solidariedade. Há muitas formas de fazer solidariedade, cada pessoa tem a sua. Não quer dizer que a minha é a mais correta, é a que funciona para mim. E é aquela em que as pessoas que me acompanham nestas aventuras também acreditam. E fizeste isso mais vezes? Fizeste isso no Nepal, portanto, naquela de Lisboa, Nepal, Lisboa não. Não, Almeirim e Katmandu. Almeirim e Katmandu. E também fizeste isso para a Patagónia? Sim, também fizeste para o Ushuaia? Também fizeste a mesma... também fiz. Naquela que fiz aqui de Almeirim para o Nepal, conseguimos 11.500 euros durante essa viagem. 10.000 km, a famosa. 10.000 km. 11.500 euros que nós conseguimos. 8.000 euros foram para comprar fatos de proteção contra incêndio para os bombeiros voluntários de Almeirim. Na altura foram eles que me ajudaram no meu acidente e eu tinha uma grande dívida para com eles, e acho que também são pessoas que ajudam toda uma população, não é uma dívida só minha, é uma dívida que todos nós temos. Portanto, achei que fazia todo o sentido doar para os bombeiros aqui da nossa terra, e todo o restante foi para as crianças vítimas do terremoto do Nepal, pagar bolsas de estudo, pagar orfanatos, pagar também alimentação, e uma parte ainda foi para um atleta que, infelizmente, na altura em que eu tive o meu acidente, ele também teve um acidente de bicicleta, mas ele infelizmente ficou paraplégico, e uma parte também foi para ele. Pronto. E depois fiz, não o ano passado, no outro ano antes, Equador, ou seja, desde Quito até o Ushuaia, a última cidade no fim do mundo, também foram 10.000 km, foram 68 dias, aí foi... Mais fácil, era a descer. Era a descer. Foi mais rápido. E conseguimos 6.600 euros na altura. E aí foi para distribuir por 3 crianças aqui de Almeirim que têm síndromes muito específicos e que precisavam de terapias, medicação, cadeiras de rodas, tudo mais. Distribuímos por eles e também, mais uma vez, para o Nepal. Eu acho que para mim faz sempre todo o sentido enviar dinheiro para o Nepal, porque tenho essa grande ligação com eles, e então sempre que faço solidariedade, uma parte tem que ir para o Nepal. E as pessoas, no fundo, acompanham os teus relatos? Tu vais publicando no Facebook e Instagram? Sim, vou publicando no Instagram, no Facebook, vou publicando as aventuras que vou tendo ao longo do dia, vou publicando, sei lá, todos os dias publico alguma coisa. Que é super intenso o teu dia, porque para fazeres 10.000 km em 68 dias, dá uma cheia de quilómetros por dia, não é? Epá, dá, eu tive dias que fazia quase 200 km por dia. Como é que aguentas? Como é que preparas? Estás sempre em treino? Ou... Epá, é assim, eu não estou sempre em treino, eu preparo-me ali 3, 4 meses antes, a fazer longas distâncias, e depois então o resto da preparação vem ao longo da viagem. Eu tenho sempre muitas dificuldades, é com as dores nos joelhos, passo sempre muitas dificuldades. Porquê? Porque são sempre muitos dias seguidos sem descanso,
muitos quilómetros, o peso da bicicleta com o peso da mochila, que eu levo sempre uma mochila comigo, e tudo isso depois às vezes implica que os joelhos Desgaste. se sintam um bocadinho. Mas pá, tento sempre gerir as coisas todas da melhor forma possível. É um bocado como, lá está, é o one man show, né? Como há bocado falámos, que sou nutricionista, sou psicólogo, sou mecânico, sou atleta, sou tudo, não é? Porque sou eu que faço toda a gestão da viagem. A parte psicológica é importante, né? Porque de vez em quando deve haver umas quebrazinhas que a pensar o Epá, que é que eu estou aqui a eu vou-te fazer, dizer não uma há. coisa, não é ter autoestima lá em cima, nada disso, nada disso. É mesmo a minha forma de ser. Eu vou-te dizer, eu nestas viagens muito dificilmente me vou abaixo. Muito dificilmente. E o único momento que eu tenho e que eu me lembro de me ter ido abaixo psicologicamente não teve nada a ver com a viagem. E foi na viagem que eu fiz na Patagónia. Epá, eu estava em viagem e tive a notícia que me tinham roubado a minha cadela de estimação de casa. Epá, é um membro da família, ao fim e ao cabo, não é? E tu estás mais sensível estando do outro lado. E posso dizer que foi o único momento em que eu alguma vez, em alguma das minhas viagens, pensei em regressar a casa. Foi o único momento. É assim, olha, já passei por situações de frio extremo, ainda agora quando fui à Patagónia cheguei a apanhar dias com menos 15 graus negativos. Chegava ao final do dia, a média de temperatura era menos 2, menos 3. Não tinha. Cheguei a ter ameaças de morte. Também na Patagónia tive um indivíduo que me quis espetar uma foice na cabeça. Epá, e aquilo, passado um dia, aquilo já estava tudo bem na mesma. Estás a ver? Porque o meu foco é chegar ao fim. Porque eu acho que, a partir do momento em que eu desisto, eu não vou desiludir só a mim. Vou desiludir todas as pessoas que me acompanham e que de alguma forma já contribuíram para aquela aventura. Pá, eu não quero desiludir ninguém. Ao fim Isso e é ao um cabo, peso ou é um incentivo? é um incentivo. Não é Não é peso nenhum, peso. não. É um incentivo muito forte. Aqueles dias em que eu estou menos bem, pá, a primeira coisa que eu vou fazer é ir aos comentários e ler os comentários do pessoal nas redes sociais. Pá, e aquilo dá-me uma força A maior parte terrível. deles é puxar para cima, não é? É, a maior parte. Também mas às vezes, Uns e haters, vou-te uns dizer, haters. já tive os haters a mandar-me para baixo e dá-me força também. Dá-me mais força ainda. Principalmente na primeira viagem. Tinha pessoal que dizia que pá, eu não queria chegar, o que é que eu estava a fazer, que era só para aparecer e tudo mais, que eu não ia conseguir chegar ao Nepal de bicicleta em tão poucos dias e tudo mais. Pá, e aquilo dava-me uma certa força, tá a ver? Dava-me uma certa pica. Contrariar essa malta. Tá a ver? Há quem diga assim, há quem me pergunte, como é que tu planeias as tuas aventuras? Pá, simplesmente não planeio. Eu só penso assim, quero começar aqui e quero acabar acolá. E não pode haver um plano B, porque a partir do momento em que há um plano B, eu já estou a pensar que vou falhar. E eu nunca tenho plano B para nada, a não ser na altura em que as coisas me acontecem. Porque sei lá eu o que é que me vai acontecer durante toda esta aventura. Não faço a mínima ideia o que é que me vai acontecer. Então eu não posso ir prevenido para todas as coisas. E se eu for com tudo programado, imagina o seguinte cenário. Tu pensas assim, agora vou fazer 130 km hoje. Quero ficar nesta terra. Amanhã quero fazer 160. No outro dia quero fazer mais 100. E vais planeando assim. Mas tu no primeiro dia furas, já na fase 130 fazes 100. No segundo dia parte-se um pedal ou corrente, já na fase 170 já fazes 50. Parte-se um desviador, acontece. E tu começas a entrar em paranoia. Epá, então eu já estou atrasado 300 km. Não sei se me estou a fazer entender. E então eu nunca penso nisso. Vou planeando. Pá, hoje estou-me a sentir bem, faço 190. Estou-me a sentir mal, parti qualquer coisa. Olha, por exemplo, nesta última que fiz, na América do Sul, houve um dia que fiz 25 km. Porquê? A sair lá de uma determinada zona, tinha ido lá a um mirador, ver a paisagem espetacular, e depois a descer com a bicicleta, não me apercebi e o degrau era muito alto, então o desviador bateu no degrau. Oh, partiu logo o desviador. Fiquei com o desviador todo torto, daquilo nem para trás nem para a frente, ou seja, tive que arranjar a forma de arranjar o desviador e fiz 25 km nesse dia.
E eu tinha pensado, quando saí, estou hoje tranquilo a fazer isso, 100 e poucos quilómetros. E fiz 25. E houve um dia que tinha que fazer 120, mas como tinha o vento pelas costas, fiz 195. Pronto, e temos que aproveitar estes dias. Vale a pena. Olha, se a tua bicicleta pudesse falar, que histórias contaria sobre ti? Que histórias é que contaria? Se calhar contaria algumas boas e outras menos boas. Se calhar, olha, que contaria que eu, se calhar, tento sempre escolher os melhores locais para acampar, para ter sempre experiências espetaculares. Contaria também que, às vezes, se calhar, pedir um pouco mais devagar para apreciar um bocadinho melhor as paisagens e o contacto com os locais. Às vezes não era preciso tanta pressa, porque às vezes isto para mim acaba por ser quase um contrarrelógio que faço sozinho. Porque eu tenho sempre os dias contabilizados, então não tenho que chegar nestes dias. E acho que podia contar também, que às vezes também tenho um bocado de mau feitio quando tenho algum problema. A primeira reação é logo de explodir, mas depois acalma e a coisa vai e fica tranquila. Mas pronto, acho que podia contar algumas coisas assim engraçadas. E como é que viajar de bicicleta mudou a tua forma de olhar para os mapas, para as distâncias e para os lugares? Uma excelente pergunta, e vou-te dizer que já pensei nisso tanta vez. E mudou a minha forma de pensar para uma forma em que neste momento eu penso que tudo é perto. Aquilo que nós pensamos que está a acontecer muito longe daqui é perto. Porque se tu de bicicleta te lá colocas em 2 meses, imagina se vierem de avião, ou se vierem de comboio, ou se vierem de outra forma qualquer. Portanto, é tudo muito próximo de nós. E o viajar de bicicleta deu-me essa noção, que as coisas são muito mais perto de nós do que aquilo que nós pensamos. Quando às vezes nós pensamos, está a acontecer qualquer coisa do outro lado do mundo. Mas o outro lado do mundo nós chegamos lá em pouco tempo de bicicleta, portanto a distância não é assim tão grande. E a tua relação com a ideia de casa mudou depois de passar tanto tempo na estrada? Sim. Eu às vezes digo que a minha casa é andar na estrada, porque eu identifico mais estar a andar na estrada de bicicleta do que propriamente de estar em casa. Não me identifico muito. Até porque assim que eu chego de uma aventura já estou a pensar noutra. Quero já pensar noutra forma de sair daqui. E também perceber que nós em casa temos tanta coisa supérflua que não precisamos, porque se eu ando 2 meses, 3 meses, 4 meses com uma bicicleta onde carrego tudo aquilo que eu preciso, se calhar muitas das coisas que nós temos em casa não são bens essenciais, basicamente são para o nosso conforto, não é? Ao fim e ao cabo. E o que é que trazes de casa na bicicleta? Alguma coisa? Sempre que vou de viagem, Se me faz viagem, sim. sempre que vou de viagem, eu levo sempre alguns amuletos meus, não é? Como é óbvio. E eu levo sempre também o desejo de regressar. Porque nós queremos sempre regressar algum dia, não é? E já houve um momento em que te sentiste pequeno perante a imensidão do mundo? Onde e como é que foi essa experiência? Sinceramente, eu sinto-me assim quase sempre. Porque eu acho que quase todas as pessoas que viajem devem ter a mesma sensação que eu. Que é a sensação de tu quereres absorver as coisas e não conseguires. Imagina, estás a ver uma montanha e tu queres... Aquilo mexe contigo e tu queres... Mas como é que eu vou absorver isto para eu daqui por um tempo me recordar desta montanha? Ou como é que eu me vou recordar deste lago daqui por um tempo? Eu acho que a imensidão é sempre tão grande que nós não conseguimos ter as memórias todas daquilo que nós vimos. E acontece muito isso. Eu às vezes acabo uma viagem e penso assim, eu fiz 2 meses de viagem e lembro-me de meia dúzia de coisas. Parece que as coisas são tão grandes, não é? Que depois ao fim e ao cabo não ficam registadas da forma como nós queremos. É como se eu quisesse trazer tudo aquilo comigo para depois mais tarde recordar. E lembras-te de alguma conversa marcante que tiveste com um local durante uma dessas viagens? Já tive com vários.
Já tive, assim, muitas vezes tenho conversas com as pessoas relativamente à forma como eles vivem. Por exemplo, no Nepal, vou-te dizer, eu, nessa vez que fiz essa aventura, eu passei o meu dia de anos com um nepalês. Então deu para nós falarmos um pouco, assim, num inglês meio arcaico da parte dele, mas deu para eu perceber um bocadinho a forma como ele vive ali, deu para perceber o dia-a-dia dele. E às vezes o que para nós parece uma coisa tão simples, ou se calhar aquilo nunca nos iria preencher, para aquela pessoa é tudo na vida e não troca aquilo por nada, percebes? E às vezes nós temos imensa pena daquela pessoa que vive na montanha, mas as pessoas adoram aquilo, vivem aquilo de paixão. Pá, e essas conversas às vezes marcam-te, porque fazem-nos pensar que muitas vezes as prioridades não são iguais para todas as pessoas. E enquanto que para nós a nossa prioridade é ter segurança, conforto e tudo mais, para aquelas pessoas é aquele conforto de viver na natureza, de viver naquela pequena localidade onde todas as pessoas se conhecem, e muitas vezes há aquela troca de alimentos ainda como havia antigamente, não é? Eu produzo batatas, tu produzes cenouras, vamos lá trocar. E é engraçado ver muito isso. Há a troca e a partilha de experiências culturais muito, muito gira. E quando chegas ao teu destino, à tua meta, faz mais sentido fazer chegar a esse objetivo sozinho ou partilhar? Ou as metas só fazem sentido quando são partilhadas? Eu acho que é assim, acho que a felicidade só faz sentido quando partilhada, ao fim e ao cabo. E por isso é que eu partilho a minha viagem, porque eu estou tão feliz durante a minha viagem que eu acho que só faz sentido se eu partilhar também com as outras pessoas. E uma coisa que eu já percebi é que o grande momento de felicidade não é quando tu chegas, é aquele bocadinho antes de tu chegares, que é quando tu começas a pensar, estou quase. Pá, e chega ali um ponto que tu te emocionas, e a mim já me aconteceu várias vezes, eu estar a chegar ao objetivo final e eu estar a ficar emocionado e chorar mesmo, porque estou sensível, estou emocionado, e pensar, tens um flashback de tudo aquilo que tu passaste, as dificuldades todas, e a grande felicidade é antes de tu chegares. Depois, quando chegas, era só isto. O Ushuaia era só este portão enorme aqui a dizer o Ushuaia, fim do mundo. Era só isto. Ok, eu estou aqui. Mas a grande felicidade foi na última curva, em que eu estava mesmo a pensar, estou quase a chegar. Entendes? Já está, já passou. Mas já passou. O que é que levas sempre numa viagem de bicicleta? Levo uma coisa que dá para tudo. Toalhitas. Toalhitas. Dá para tudo. Dá para a bicicleta, dá para a higiene íntima, dá para tudo aquilo que tu quiseres. Isso nunca deixa em lado nenhum, e quando começa a faltar é a primeira coisa que eu vou à procura, são das toalhitas úmidas. O que é para ti um bom dia de viagem em bicicleta? Para um dia repleto de aventuras. Tem que ter aventuras mesmo. Para mim, aquele dia em que me tentaram matar, ok, não foi propriamente uma grande aventura, não é? Não tinha história para contar. Mas no fim do dia já tinha uma história para contar. E foi um dia difícil, nesse dia foi muito difícil, porque foi o dia em que entrei na Argentina, e a passagem do Chile para a Argentina foi muito difícil. Tempestade de neve, vento, a estrada toda em gelo, completamente em gelo, e depois de ter passado esse sofrimento todo e a seguir tentarem me matar, mas no fim do dia pensei, dá-me da dia, espetacular, foi aqui umas aventuras espetaculares, vão ficar registadas. Para mim um dia tem que ser assim, um dia com aventuras. E qual é que é a próxima? Eu gostaria muito de ir para a África. Estou mesmo, é o único continente que me falta ir, e queria ir à África, conhecer a cultura da África e ver as dificuldades que a África tem para oferecer. Alguma viagem em concreto? Já tenho em concreto, mas partilho sempre um mês antes. Não gosto de partilhar com muito tempo de antecedência, mas já tenho algo em concreto. Também assim, uma grande aventura. Muito obrigado, Pedro, pela tua partilha. Obrigado eu, Rui, foi um gosto. Leiam a sinopse do episódio com todas as informações para quem quiser fazer esta viagem ou se inspirar nela. Se gostarem, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal e ativem as notificações para saberem quando saem os novos episódios.
classifiquem com 5 estrelas e façam os vossos comentários. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até o próximo episódio e boas experiências. E obrigadão. Obrigado, Muito fixe, eu, pá. Foi muito fixe, uma sim, senhora. boa conversa. Fica sempre muita coisa para contar, como sabes, né?